Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos neste sábado, dia 6 de dezembro, nesta primeira semana do Advento, para que possamos juntos meditar a Palavra de Deus. Hoje que nós lemos o Evangelista São Mateus, no capítulo 9, versículos do 35 ao 10, o versículo 1 e os versículos do 6 ao 8. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos a nossa meditação neste tempo do Advento, tempo que, como temos recordado, quer bem nos preparar para que bem possamos celebrar o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo e nos convida também à vigilância em preparação à sua segunda vinda, quando Ele virá mais uma vez, portanto, para julgar os vivos e os mortos. Hoje, ao lermos o capítulo 9 do Evangelista São Mateus, nós vemos esta atitude de Jesus que, vendo aquelas multidões, se compadece delas porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. E é importante compreendermos esta imagem que usa Jesus, porque nós estamos falando de uma região desértica, aonde a figura do pastor era fundamental para a sobrevivência da ovelha. E quando Jesus compara essas multidões a ovelhas que não têm pastor, quer dizer que elas estão abandonadas à própria sorte. E estando abandonadas à própria sorte, não sabem aonde ir para conseguir a água, para conseguir a pastagem, não sabem ir aonde devem ir para ir ao encontro de Deus, para poder aproximar-se de Deus. E adiante de tudo isso, então, que nós vemos a exclamação do Senhor que diz: Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Porque, como o próprio Senhor nos diz, a messe é grande, os operários são poucos. E essa deve ser também a prece que nós elevamos ao Senhor nesse dia, pedindo para que possa ainda enviar a cada um de nós operários, trabalhadores, para a sua colheita. E nós vemos então logo em seguida a narração do envio dos 12 discípulos, que são enviados para anunciar a proximidade do reino de Deus. E devem fazê-lo na gratuidade, porque do mesmo modo que receberam os seus dons gratuitamente da parte de Deus, também gratuitamente devem dispensar os dons de Deus aos demais irmãos e irmãs. De graça recebestes, de graças deveis dar. Dentro daquilo que é este tempo que nós estamos vivenciando e que estamos celebrando, nós devemos também ter presente que cada um de nós é chamado e convidado a ser testemunha do Senhor, a levar a boa nova do Senhor a todos aqueles que ainda não ouviram falar dele. Somos convidados a ter esse mesmo sentimento de Cristo, nos compadecendo daqueles que caminham errantes neste mundo, porque não tiveram ninguém que lhes apontasse o caminho que leva a Cristo, o caminho que conduz até o Senhor. E por isso o convite que fica para nós hoje é para que disponhamos-nos todos a trabalhar na vinha do Senhor, cada qual segundo a sua condição, cada qual segundo o dom que Deus lhe concedeu, mas todos somos convidados a anunciar
a proximidade do reino de Deus. Somos convidados a tomar pela mão esses nossos irmãos e irmãs que andam cansados, abatidos, como ovelhas que não têm pastor, porque não tem ninguém que lhes apontem os caminhos que levam até o Senhor. E assim, ao mesmo tempo que nós somos mais uma vez convidados à vigilância, nós somos convidados também a testemunhar a Cristo, a anunciar a proximidade do reino e a nos compadecermos dos nossos irmãos e irmãs que ainda hoje não ouviram falar de Cristo, que ainda hoje andam como ovelhas cansadas, abatidas, perdidas, à espera do pastor que possa lhes conduzir às verdes pastagens, às águas refrescantes. E que nós possamos então nos dispor no nosso dia a dia a trabalhar na vinha do Senhor, a sermos as suas testemunhas e assim ajudarmos os nossos irmãos e irmãs a ir ao encontro de Cristo. Oremos. Ó Deus, que enviastes a este mundo o vosso unigênito para libertar a humanidade da antiga escravidão, concedei aos que esperamos com devoção a sua vinda alcançar o prêmio da verdadeira liberdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.